Olá, amigos. Hoje, 21 de março, sábado, a crise e a necessidade da formação continuada. Pois é, amigos. Nossos assuntos de hoje são três, terão que ser bem claros e sucintos. Tá? O primeiro assunto é a recomendação imediata e imprescindível sobre o isolamento nosso, que tem que ser o mais rígido possível, por todos os que podem, claro, né? Infelizmente, médicos, enfermeiros, etc., não podem. Porque essa é a colaboração imprescindível que todos nós temos que dar para reduzir os danos da nossa sociedade. Danos, dessa vez, significam morte. Quanto mais nós conseguimos ficar em casa, menos morte nós vamos conseguir provocar. Quem quiser acompanhar mais detalhadamente todo o processo do coronavírus, toda a evolução dessa crise, etc., eu sugiro que assista ao canal mais importante sobre isso, que é o de Átila Lamarino, no YouTube, tá? Ele é um dos mais competentes pesquisadores na área de virologia em nosso país. O resto é complicado, muita gente bem intencionada, mas não com a capacidade, com a competência dele, tá? Mas para quem já está com a autoestima baixa, com problema de ansiedade ou com coisa parecida, eu recomendo que se dediquem a outra coisa. Se dediquem nas suas residências, claro, né? A algum tipo de atividade intelectual, criativa, inventiva ou apenas de relaxamento. O momento é para isso. Vamos fazer de tudo para escolher em casa temas ligados a planejamento de objetivos futuros, elaboração de ideias, estimular a criatividade, escrever alguma coisa, para não deixar espaço para o pessimismo natural em momentos de crise tão grave quanto essa, tá? E para dar suporte a esse período, tá, é importante cuidar do corpo e da alma, obviamente, né, com alimentação saudável e a parte da alma com momentos dedicados a orações. Segundo assunto, há uma necessidade muito grande de nós melhorarmos o nosso conhecimento em todos os assuntos da nossa área de atuação, da nossa área profissional, de nós insistirmos ou sugerirmos aos nossos colegas que façam o mesmo. E também, principalmente, para os futuros profissionais, para os nossos filhos, nossos alunos, que aproveitem esse período para se desenvolver cada vez mais intelectualmente, porque a cada dia os desafios que o nosso mundo precisa enfrentar se tornam muito mais difíceis e muito mais perigosos. Eu até tenho reclamado muito de profissionais que, depois da sua formação, após receberem seus diplomas, seus certificados, seus títulos, acabam se arvorando do pleno conhecimento dos assuntos dos seus cursos e se consideram com toda a competência ligada àquela área. Lê do engano. Quando a gente se forma, a gente passa a ter como competência para começar a estudar aqueles assuntos para o qual nós recebemos o diploma. Fico triste ao perceber que muitas dessas pessoas não encontram tempo na sua rotina diária para dar continuidade aos estudos dos assuntos ligados à sua área de atuação. Eles esquecem que nas faculdades a gente só recebe informações básicas, nada de fronteira do conhecimento, para se preparar para entender os estudos que estão sendo realizados, publicados pelos pesquisadores daqueles assuntos que nós estamos trabalhando naquilo, né? Essas pessoas, infelizmente, parece que sobem nos seus diplomas, nos seus títulos e se consideram formados, competentes. Enquanto lá fora o mundo dá mais e mais voltas, a realidade muda, as pesquisas mostram erros em premissas antigas, em descobertas que alteram toda a lógica do raciocínio anterior e tudo mais. O tempo todo tem alguma coisa aparecendo nova e mudando aquilo que nós achávamos que era real anteriormente. Ou seja, em todas as nossas áreas de atuação, nós precisamos assumir que nosso conhecimento nunca vai ser útil o suficiente se nós não mantivermos uma rotina de formação continuada. Decisões incorretas por falta de atualização dos conhecimentos, ou omissões por ignorância de estudos e pesquisas que já foram até publicadas por outros profissionais, podem trazer consequências terríveis, como essa que nós estamos acompanhando agora em todo o mundo, com a nova peste consumindo vidas em todos os países do mundo.
Cada um de nós, na sua área, deveria se considerar um explorador do conhecimento e não um acomodado ao conhecimento. E procurar visar sempre estar melhorando o seu próprio entendimento sobre o assunto, tanto para tornar as decisões mais acertadas, como para identificar sinais de futuros problemas e assim poder contribuir para evitá-los. Toda catástrofe, grande catástrofe, todas elas dão um sinal. E um exemplo simples mesmo, é o entendimento do comportamento da criança autista. Então é bem interessante esse exemplo que mostra essa história dos sinais. No comportamento, quando você tenta entender detalhadamente e pacientemente o comportamento de uma criança autista que ainda está com apresentação de crises, você acaba conseguindo identificar sinais que antecedem as crises. Então, com isso, sabendo disso, ao sinal aparecer, pais e professores se adiantam nas atitudes que precisam tomar para evitá-las, ou para evitar que a crise cause algum problema para a criança ou para outras crianças que estão em volta. Agora, pais, professores, profissionais que não estão ligados a essa observação constante, a esse estudo constante, a essa pesquisa constante, nunca vão saber diferenciar uma crise séria, característica do transtorno do espectro autista, de uma simples birra, que é comum a todas as crianças daquela idade. Esse exemplo simples pode ser extrapolado para o entendimento de assuntos muito mais perigosos, como esse, do ataque dos vírus, por exemplo. O artigo, cujo link eu coloquei aí na descrição do vídeo, aí abaixo, é um exemplo disso. Eu vou falar rapidamente, agora quem quiser entrar em detalhes, clica nesse artigo que ele está detalhado, todo detalhado. Ele foi escrito em 2006, 2007, por aí. De 2003 a 2006, houve uma série de estudos seríssimos alertando o mundo para a possibilidade de uma virose dessas, que ataca o processo respiratório. Esse artigo mostra a possibilidade dessa virose voltar de uma forma muito mais séria e matando muito mais gente. E disse, inclusive, que era possível que voltasse pela China, exatamente devido ao costume de se consumir carne de morcego e de outros animais silvestres. Os sinais desse aparecimento, esses que saíram nesse artigo, deveriam estar sendo divulgados de forma clara a todos os profissionais de saúde, mas alguma coisa falhou e os sinais apareceram. Só que agora, lendo o artigo, é que todo mundo está vendo os sinais. E aí é que vai o nosso terceiro assunto de hoje. Segundo vários pesquisadores, um dos maiores desafios para quem descobre alguma coisa que precisa ser divulgada para o mundo científico é conseguir convencer os profissionais dessas áreas a estudarem seus artigos. Olha, nós estudamos uma coisa muito menos séria do que isso, se bem que a educação é coisa séria também, mas não mata. E nós estamos vendo, por exemplo, que estão destruindo a inclusão das crianças especiais, porque muita gente não está conseguindo entender como dar uma aula inclusiva. E nós sabemos como dar. Então, qual é o nosso problema? É o problema de todos esses pesquisadores. Nós sabemos, nós queremos divulgar, e nós não sabemos como fazer chegar às pessoas isso. Agora, no nosso caso, nós não temos o empecilho da norma técnica, porque nós não estamos escrevendo nossos artigos academicamente. Mas o pior são os artigos que têm que seguir as normas técnicas e seguir a linguagem científica adequada a cada profissão. Embora essas normas técnicas e essa linguagem científica facilite bastante para quando a gente precisa se aprofundar no assunto de maneira profissional, a forma técnica não atrai esse mesmo profissional para suas leituras frequentes de atualização. Quando a gente vai ler alguma coisa sobre nossa profissão, nós queremos ler coisas light, coisas leves. Então, o que nós precisaríamos é que todo artigo importante, que precise ser divulgado mundialmente, fosse elaborado também, em paralelo, com uma linguagem mais leve, de fácil compreensão. Lógico, não precisa botar detalhe nenhum. Os detalhes estarão no artigo científico oficial. Então,
Aí muita gente me perguntou, mas o resumo existe, o resumo não serve para isso? Olha, o resumo poderia até servir para essa finalidade. Mas o que precisamos é algo mais do que o resumo. É uma publicação paralela que mostre mais detalhes sem entrar na parte técnica. Mais detalhes para as pessoas conhecerem mesmo o assunto sem precisar entrar na parte técnica. Então, eu sei que muitos pesquisadores já se dedicam a fazer isso. Muitos deles até chamam, eu vou traduzir meus artigos para uma linguagem que todo mundo compreenda. Mas é isso que precisa ser mais incentivado. Só assim nós vamos ter mais profissionais tomando conhecimento dos assuntos mais importantes da sua área e mais ainda nas áreas que tem a ver com a sua área. E que ele normalmente sequer iria procurar artigos daquilo. Quando ele lê um artigo em linguagem clara, em linguagem simples, ele percebe que vai precisar estudar aquele artigo também, que embora seja de uma outra área, interfere na sua. Então, com isso, a gente vai poder, lendo um artigo desse, escrito numa linguagem simples, nós vamos poder decidir se a gente precisa ou não se aprofundar nos detalhes científicos que estarão sempre na referência do artigo oficial. Aí a gente vai lá, estuda e tudo bem. Então, hoje o que nós vimos? Em primeiro lugar, como nós começamos com o alerta mais importante do momento, que é tomar todo o cuidado possível para não pegar essa doença terrível. E eu lembrei, inclusive, que quem quiser tomar mais conhecimento sobre o assunto, que pesquise Átila Lamarino no YouTube, tá? Porque é um dos profissionais de virologia mais importantes que eu conheço, mais sérios, mais competentes que eu conheço. Tá? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos isso, essa recomendação, que todos nós temos que tomar o máximo de cuidado possível. Depois nós vimos a necessidade de atualização constante, ou seja, a formação continuada em todas as áreas do conhecimento. Tá? E, logicamente, isso significa que nossos alunos têm que estar em formação continuada também. Por isso que nosso colégio está em aula permanente, mesmo com toda esse processo recessivo de todos ficarem em casa, a quarentena geral, porque eles estão tendo aula, mas em casa. Os professores estão dando aula, mas em casa. E por último, nós falamos sobre a necessidade de que todas as divulgações científicas sejam também publicadas em linguagem de fácil acesso para todo mundo poder ler, para evitar que teses, artigos, dissertações encham as prateleiras das bibliotecas das universidades, mas não se tornem vivas na mente dos que precisam lê-las. Esse é que é o grande problema. Tá? Mandem seus questionamentos para nosso e-mail, robertoandersen@gmail.com, ou aqui mesmo nos comentários, ou para nosso WhatsApp, 71996241011, tá? Para que a gente possa, então, dialogar em relação a isso, ok? Inscreva-se no nosso canal, ative o sino, curta, compartilha com seus amigos. Um forte abraço para todos vocês.